Nesse momento tá bem concorrida, então ter esse tempo com vocês aqui, tanto com os painelistas quanto com as pessoas que estão entrando para participar, para assistir, muito obrigado por todos vocês. Fico muito feliz e um pouquinho nervoso de estar num bate-papo com tanto peso, pessoas que venham aprendendo já há um bom tempo. Então, sou José Luiz, da Driven, cuido das iniciativas de marketing e relacionamento com parceiros dentro da Driven. A Driven é uma consultoria de transformação digital e modelagem de negócios. E esse é o nosso bate-papo tratando sobre movimentos pós-Covid, durante Covid, trazendo time do Google. Hoje a gente vai ter no segundo painel o pessoal de Ferreira Costa e Lins Ferrão e no terceiro painel o pessoal da Oracle para falar junto com a gente. Sem mais delongas, queria abrir aqui para a apresentação de quem está comigo apresentando esse primeiro painel, e aí a gente já engata no conteúdo. Obrigado, gente. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Gente, muito prazer. Obrigado pelo convite, né? E obrigado pela parceria, fazer isso com uma empresa que a gente respeita tanto e que é um parceiro de todo dia do nosso negócio. É espetacular. Aliás, mais de um parceiro. Hoje o Oracle vai estar também no último painel. Então, agradeço em nome da Driven. Eu sou o CEO da Driven, sou um dos cofundadores. Nós somos um corpo de sócios bastante especializado. Temos um time bem vasto e hoje estou aqui com uma das profissionais que eu mais admiro na minha equipe, que é a Patrícia Cotti, que é uma das profissionais líderes da área de inteligência de mercado, junto com o Zé Luiz, que é hoje quem lidera a movimentação de transferência de conhecimento da empresa ao mercado e tem feito um trabalho extraordinário. Então, espero que eu possa contribuir de alguma maneira. Bom, gente, bom dia também. Queria agradecer o pessoal da Driven por ter convidado o Google, né, para a gente participar com vocês nessa manhã. Bom, eu estou no Google já faz uns 4 anos, tenho um papel super importante aí no desenvolvimento das agências de performance. E, além disso, hoje sou especialista em multicanalidade e ações omnichannel, então tenho um papel aí no desenvolvimento de estratégias para clientes que são hoje multi-channel. Então, acho que é super importante estar aqui conversando com vocês hoje. Sei que a gente vai abordar um pouco de varejo e acho que é super importante a gente entrar nessas questões, entender agora o papel do on, no off, enfim. Então, acho que vai ser uma manhã super rica. E, mais uma vez, obrigada por ter me convidado. Está sendo um prazer estar aqui com vocês. Muito legal, Patrícia. Bom, muito prazer, muito bom dia a todos. Obrigado, Zé, obrigado, Fabrício, obrigado, Coti, pelo convite. Meu nome é Anderson Silva, segundo o Zé Luiz, não o Anderson Silva, mas um outro Anderson Silva. Eu fui gerente de novos negócios no Google durante 2 anos, foi quando eu tive o prazer de atender a Driven aí, por um pouco espaço de tempo, infelizmente. Hoje eu sou executivo de contas de agências grandes para clientes de médio, grande porte. E a ideia do papo hoje é falar um pouquinho sobre esse novo normal, tentar aterrissar algumas ações que a gente, como Google, tem visto no mercado e tentar tirar todo e qualquer tipo de dúvida do que a gente puder ajudar. Mais uma vez, muito obrigado. Bom dia a todo mundo. É um prazer estar aqui para falar de um assunto que acho que é o nosso DNA, é o meu dia a dia e é um assunto também que eu sou apaixonada. Quem me conhece sabe que adoro falar de comportamento do consumidor, né? Não é só trabalho, é hobby. E vocês vão me ver falando disso no meio da rua, no meio do dia, independente de onde eu esteja, né? Porque eu acho que isso sempre é o que movimenta o ser humano, né? O que eu sempre falo é que a gente tem que tentar entender o porquê das coisas e o porquê de todos os números e como isso chega nesses números todos. Então, muito do nosso papel aqui é tentar, de alguma maneira, direcionar tudo isso. Tem muita mudança acontecendo, muita coisa vindo, muita gente falando do novo normal e, enfim, uma quantidade absurda de lives acontecendo, né? Como o Zé disse.
Eu acho que a grande questão é tentar entender o porquê de tudo isso e o porquê das discussões. A gente sabe que não tem números mágicos e que a gente não tem ainda grandes respostas, essa que é a verdade, né? Até porque quando a gente olha o mundo, a gente não pode comparar o que a gente é com o mundo. A gente tem culturas diferentes no Brasil, em várias partes, né? E a gente ainda está aprendendo muito com tudo isso, né? São 3 meses, mas a gente ainda está se comportando durante esses 3 meses com todas essas mudanças. A gente não consegue se balizar tanto pelo passado e a gente precisa esperar. Estamos num cenário de incerteza. Mas temos, sim, algumas diretrizes já e alguns comportamentos que a gente começa a perceber de acordo com as alterações do próprio indivíduo. Então, acho que é um pouquinho do que a gente quer passar hoje no painel e depois com os outros painéis, alguns casos de como isso vem se desenvolvendo. Eu vou passar brevemente para a gente começar o painel. Como o Zé falou, a Driven fez uma pesquisa agora no comecinho de abril, junto com a MindMiners, apoio do pessoal da MindMiners, e eu vou passar brevemente para vocês, porque tem algumas visões de categorias, né, que óbvio que a gente tem que relativizar, porque tem um mês atrás e um mês neste cenário muda algumas coisas e muda bastante, principalmente com reabertura de loja e outras coisas, mas acho que dá algum insight para a gente começar a aquecer a nossa discussão aqui. A gente desenvolveu aí muito no começo de abril uma pesquisa, né, em apoio da MindMiners. São 601 respostas no Brasil. Então a gente teve aí uma penetração bem expressiva em quase todas as classes sociais, considerando as questões do IBGE. A gente só não pegou a IAF, né, até por conta da questão digital. Foram 2 dias de pesquisa, mas com um índice muito grande de respostas. E o que a gente queria entender era basicamente as pretensões de compra, mas não pensando só no número exato de pretensão e falando, isso vai se converter em venda, mas tentar identificar o sentimento dos consumidores com relação a cada uma das categorias, né, e dos macro temas e segmentos buscados. Então, quando a gente olha as categorias, a gente começa a ter algumas coisas. De novo, isso aqui é um momento de 30 dias atrás, mas fazem uma projeção dos gastos de 30 dias para frente. E, obviamente, que quando a gente olha abastecimento geral, a gente tem, né, relacionado ao supermercado, a grande parte das pessoas com um ticket médio, que é um ticket médio de médio para elevado, até por conta das questões do Covid. Então, assim, as questões de reposição e de abastecimento, efetivamente, até porque não pararam e são questões mais repositivas e de dia a dia, elas continuaram acontecendo e a pesquisa reflete esse cenário que a gente já tinha e que já é existente. Quando a gente vai para as categorias de material de construção, a gente já percebe que, muito embora a gente tenha material de construção sendo considerado um serviço essencial, até por um grande esforço da ANAMAT, porque você tem efetivamente serviços muito essenciais dentro da categoria de material de construção, a grande maioria das pessoas não pretendia realizar compras. Tá? Por que isso? Quando a gente fala dessa não realização de compra e dessa não pretensão de compra, a gente tem aqui embutido um receio e um medo das pessoas com relação ao futuro, né? Categoria de material de construção é uma categoria que, historicamente, ela tem muito relação com as categorias de venda de imóveis e uma série de coisas, e obviamente que com um mercado mais receoso, né, financeiramente, você deixa de fazer as reformas mais pesadas porque você quer fazer save do seu dinheiro e você não sabe necessariamente aquilo que vai se dar. Então, é uma categoria que sofre e que sofre muito. Tá? Moda e vestuário também a gente tem aqui uma não pretensão extremamente elevada, né? A gente fez essa pesquisa antes dos Dias das Mães, a gente sabe que o Dia das Mães, o grande índice de procura, né, o grande boom, se deu 4 dias mais ou menos antes do Dia das Mães, e que a gente teve as categorias sofrendo muito diante disso. Então, moda, dentro de todas essas categorias, acaba também sendo uma categoria que sofre muito, até por conta das questões de e-commerce envolvidas e também daquele medo bem inicial do consumidor de eu vou comprar essa roupa e não vai servir. Né? A gente ainda tem muito isso, tem maneiras de trabalhar, mas a gente ainda tem muito isso dentro da cabeça dos consumidores para conseguir quebrar. Quando a gente entra em móveis e artigos por lar, aqui é um paralelo muito forte com o setor de material de construção, quando a gente fala das reformas mais pesadas e dos artigos mais pesados, mas a gente tem um pedacinho dessa parte de móveis e materiais de construção, móveis e artigos por lar, que entram nos artigos mais voltados para casa, básico e funcionalidade, né? Que acabam tendo, sim, um crescimento.
Então, a gente percebe a procura desse crescimento de móveis e artigos para o lar, mais voltada para esses itens de menor valor e de funcionalidade de casa, e aqueles itens, né, mais pesados de móveis mesmo, por isso essa alta pretensão de não realização, acabam vindo para não compra. Tá? Você tem a parte de perfumaria e cosméticos, que também tinha sido uma preocupação, porque como essa pesquisa estava ali antes dos Dias das Mães, a gente percebeu que é uma categoria que costuma rampar muito em Dia das Mães e em Dia dos Namorados, e obviamente a gente não teve a mesma penetração que a gente costuma ter, tá? E a grande questão era essa. Então, quando a gente olha as categorias como um todo, né, a gente vê aí que a gente tem não pretensão de compra diante da maioria delas. Eu acho que esta é a grande questão. E vem a pergunta em como que a gente quebra essa questão de não compra. Porque ela tem uma questão financeira envolvida, mas ela tem uma questão de confiança do consumidor no mercado, que é muito importante. Aqueles consumidores que estão com dinheiro estão receosos de comprar por toda a dinâmica de Covid e de funcionamento, confinamento e tudo isso. A gente perguntou também quais eram os direcionadores de compra, né? Quais eram os graus de importância que os consumidores davam para cada uma dessas coisas. E, obviamente, que no momento de confinamento, a gente tem a questão de necessidade como básico, né? Então, as pessoas acabam comprando por necessidade. Racionalmente, as respostas todas foram para essas questões mais racionais, digamos assim, né? Necessidade, de desconto, de forma de pagamento, né, de necessidade de entrega, que são questões mais tangíveis e visíveis e que racionalmente a gente já pensa. É muito comum o consumidor sempre perguntar e pedir por preço, né? Sua resposta é imediata. Em pequenos ou em grandes varejos, a gente percebe aqui que quando a gente entra, né, na questão das lojas menores e de bairro, né, a gente acaba tendo aqui um percentual muito forte relacionado a varejos físicos. E quando a gente entra em varejos online, a gente acaba tendo um pouquinho mais das cadeias maiores. Muito porque as pessoas e os consumidores enxergam o digital e o e-commerce como aquele portal já estruturado. Não necessariamente isso reflete uma realidade, porque a maioria dos pequenos acabou adotando soluções mais voltadas para entrega e delivery, que também são digital, né? E soluções de WhatsApp, a gente não pode esquecer isso. Mas como portal, como e-commerce básico, né? A maioria dos consumidores na compra online foi por questões de segurança para os maiores, e nas compras de lojas físicas, eles acabaram optando para aquelas lojas menores e de bairro. Tá? Ô, Paty, eu queria fazer um recorte nesse ponto, né? A gente percebe, né, já venho percebendo, né, meio que por cheiro do que eu vejo na minha comunidade, então, né, na minha região, onde eu estou fisicamente, esse movimento. Então, quando eu vou comprar fisicamente, eu normalmente a gente percebe que as pessoas estão comprando fisicamente, dando foco nos estabelecimentos de bairro, nos estabelecimentos menores, ajudando até os, né, empreendedores locais. E no online, primeiro, os locais, eles muitas vezes não estão tão preparados, ou não estão preparados pela demanda, não estão preparados nem em posição, e isso tem um reflexo muito grande, que no varejo online são os maiores, né? Aí eu queria fazer um recorte e entender, principalmente Google, né? Principalmente Paty, Anderson, como que vocês veem esse movimento? Esse movimento, vocês percebem que de fato é uma verdade? E de que forma que vocês percebem o Google acelerando esse movimento, acelerando, né, trazendo os pequenos para o online e ajudando os grandes a se posicionar? E aí eu abro também, inclusive, para o Topper, para ele falar um pouco sobre o que ele tem visto desse movimento de pequenos, grandes, online e offline. A gente tem visto, e acho que um pouco do que a Paty falou, muita diferença, não é nem quase que semanalmente, mas dia a dia, né? Então, acho que esse é um ponto super importante. Então, até às vezes o que a gente viu numa pesquisa 2, 3 semanas atrás, hoje o comportamento já é diferente. Acho que no começo a gente viu muito essa questão dos grandes liderando,
fazendo um trabalho incrível de marca, se posicionando no online. Então, eles tinham já estruturas que correspondiam a esse novo comportamento de consumo. Então, tem uma entrega rápida, consigo te entregar, consigo preço, enfim, eles já tinham uma cadeia pronta, enquanto o pequeno precisou de um tempinho para se adaptar. O que a gente tem visto recentemente é a entrada de muito pequeno, né, no online ganhando relevância. Então, nas lojas físicas, com certeza, existe esse movimento. Mais de um tempo para cá, a gente percebeu que o pequeno se estruturou, né? O pequeno conseguiu estruturar a entrega dele, conseguiu encontrar formas, conseguiu às vezes fazer uma parceria com o Rappi, ou então ter pessoas ali que consigam fazer uma entrega rápida, porque a gente tem visto mais na pesquisa do online, é obviamente uma marca que eu confio, né? Então, claro que você tem que ter um trabalho de marca e não pode deixar de fazer, acho que agora é cada vez mais relevante, mas a questão do tempo da entrega pegou muito. Então, o que a gente vê sim, no começo, muito grande liderando o on, eles continuam, obviamente, mas a gente vê a entrada do pequeno, o pequeno que se estruturou, que está conseguindo fazer uma entrega num prazo curto de tempo, que eu acho que isso tem sido das questões que mais aparecem nas nossas pesquisas, né? O tempo de entrega. Que eles se sintam seguros, a gente tem visto o pequeno crescendo dentro do Google também, tá? Então, quando a gente fala de online, eu acho que a penetração do pequeno está aumentando, está ganhando relevância, justamente por essa questão de estruturação. Então, acho que esse era o primeiro ponto, né? Não sei se o Anderson quer complementar alguma coisa. Eu acho que na mesma linha do menor tá ganhando um pouco de maior proporção do que ele tinha no começo da pandemia e mesmo agora, talvez até empatando dentro dessa questão de bairro, Zé, que você levantou da minha comunidade e tudo mais, acho que tem um caso bem legal que é quando você é menor, você consegue pivotar o teu negócio mais rápido do que o grande varejista. Então, acho que uma diferença que acontece muito clara é, agora que as pessoas elas estão em casa elas têm dificuldade de pedir comida o dia inteiro ou o tempo todo. Se você pedir comida o dia inteiro, o tempo todo, fica muito caro esse valor ultrapassa. Então, como você está em casa, você consegue cozinhar. Se você consegue cozinhar, você às vezes pode até mudar, inclusive no nosso caso foi o que aconteceu, a gente mudou o nosso Sodexo para Vale Alimentação e eu posso fazer compra com esse Vale Alimentação. Obviamente, os grandes varejistas não estavam preparados para isso, porque não era um hábito tão ostensivo das pessoas fazerem a compra num Groupon Pão de Açúcar ou coisas do tipo, com o Vale Alimentação. E o pequeno varejista já estava. Então, além dele ser mais rápido na entrega, ele consegue trazer uma pessoa do próprio supermercado para entregar na tua casa com uma máquina que consiga pagar com o Vale Alimentação. Já o Grupo Pão de Açúcar, pela quantidade de lojas e pelo tamanho deles, eles não têm essa facilidade de levar alguém do próprio Pão de Açúcar para entregar na sua casa e ele precisa fazer esse acordo, né? Então, via Rappi, por exemplo, você não consegue fazer um pagamento num Grupo Pão de Açúcar ou num próprio Extra com o teu Vale Alimentação. Então, você tem uma facilidade, e aí a gente está falando aqui de supermercado, mas isso você pode pegar para todas as verticais. O pequeno tem uma facilidade de mudar o modelo de negócio do que o grande, né? Então, a gente consegue cobrir essa lacuna e a gente tem enxergado bastante isso. E isso é até um case do próprio Google, tá? Dos próprios funcionários do Google. Eu acrescentaria, eu acho que vocês colocaram coisas muito interessantes, que de fato vocês têm acesso a uma informação privilegiada em tempo real, né, que é fantástico. Eu fico imaginando o que deve ser todo dia poder ver essas informações assim e falar, nossa, que incrível poder acessar isso, né? Deve ser extraordinário. Eu fico pensando, toda pessoa de inteligência de mercado, a Paty deve concordar comigo, deve ser uma coisa KPI extraordinário, né, do comportamento das pessoas, né, e comportamento dessa massa digital. Mas o que a gente enxerga aqui, que é o comportamento da empresa, e daí, né, fazendo um paralelo ao contrário, né, a gente não atende os pequenos, a gente atende algumas empresas médias, especialmente as empresas grandes, né? A gente atende mais de 60 das 500 maiores empresas do Brasil. Então, quando a gente fala de comportamento, de fato, a gente vê o contrário, né? Aquela coisa da velocidade de resposta, né? Culturalmente, essas empresas têm dificuldade de responder na velocidade ideal, né? Que a gente gostaria, né? Tipo, se a gente olha para o mundo de startup ou a gente está em empresas menores, em contextos menores, a gente fala, puxa, adoraria ter essa velocidade, mas as empresas têm N questões, né? E eu acho que isso também apareceu claramente agora,
Acho que teve o primeiro momento, que foi esse momento desespero. Preciso entender o que eu vou fazer com a minha equipe dentro de casa, o que eu vou fazer com as minhas lojas físicas, o que eu vou fazer com a minha operação. Então, você vê que não foi um momento voltado para a venda, e foi um momento para organizar a casa. E eu acho que agora, né, nesse momento que nós já saímos da quarentena para a centena, né, nós já estamos chegando na centena, eu diria que a gente está num momento muito mais voltado para aí sim o repensamento de negócio. E daí começa a fazer diferença clara, você vê para o desempenho deles, aqueles que se predispuseram a fazer a lição de casa e ajustar a operação em termos de capacidade de entrega, de mix, né? Sortimento. Você vê que sortimento faz muita diferença. Então, você viu que tinha gente que não colocava o sortimento inteiro na web, não estava tão preocupado de organizar essa ruptura de prateleira, porque, afinal de contas, vendia curva A e estava tudo bem. Aí você vê uma mudança de comportamento. Né? Você vê sim que o digital, na maioria das vezes, não segura o total da companhia, mas do dia para a noite virou a loja principal em todos os clientes. Isso é sem exceção. Ele é o canal principal hoje, né? Ele é o flagship das marcas e das empresas que se dispuseram a manter o canal digital, ou já ter o canal digital. Com certeza é o digital, né? Eu vejo que você vê uma mudança de comportamento do consumidor nas últimas semanas, clara, né, pelo que a gente consegue enxergar daqui, de ele já está aprendendo a se organizar no contexto. Então ele começa a entender quem é o parceiro dele no Covid, né? Quem vai ser meu parceiro, ou seja, quem é a loja que eu vou comprar todo dia, qual vai ser a farmácia que eu elegi, né? Qual que é o supermercado que eu elegi, qual que é o meu parceiro para resolver meu pijama, né? Tipo assim, tem pequenas coisas que ele começa a definir, ele meio que mapeou e está se entendendo em quem vai ser esse parceirão. Claro que eles estão investigando coisas novas, mas os parceiros são novos e estão sendo eleitos ao longo das últimas semanas, né? À medida que a gente vai repetindo semana a semana um padrão. E eu percebo que a compra saiu dessa compra do desespero, organizar, desesperado, preciso arrumar minha vida em pandemia, para uma lógica já de o que estava faltando, eu começo a preencher os gaps, né? O que está faltando em casa, o que falta na minha vida, né? Tipo, a gente está começando a se arrumar nesse quadradinho aqui, então, que tipo de maquiagem eu quero, qual é o look que eu vou ajustar, o que eu quero dentro desse quadrado, até profissionalmente. Então, eu vejo uma mudança nesse sentido. Não sei se faz sentido isso para vocês em termos do que vocês estão vendo de comportamento de busca, mas é o que eu vejo claramente na mudança de comportamento. Eu acho isso que você falou muito fundamental, Cooper, né? A gente ainda está aprendendo e o consumidor está escolhendo suas marcas, né? Antes, só para dar um adendo com essa questão dos pequenos versus os grandes, a gente tem uma penetração do e-commerce absurda, né? A gente tem visto isso e os pequenos saindo nesse desespero, né? Isso é muito bom, mas tem muita gente que está entrando desestruturado e está empurrando o problema com a barriga, né? Em algum momento, eles não estão cuidando da parte operacional de entrega, de estoque, né? As margens e tudo mais, e em algum momento isso estoura. Então, a gente tem, sim, essa corrida muito mais forte para o online, porque as pessoas foram meio que forçadas a adotar isso como tendência, né? Elas já sabiam que isso ia acontecer e isso, obviamente, teve uma penetração cada vez maior, né? Passou a ser não inovação, mas passou a ser necessidade, deixou de ser eu estou na frente do concorrente, passou a ser eu sobreviver, essa que é a verdade. Com relação a essa questão da escolha, isso é uma questão muito fundamental, né? E não é tão simplista assim. O mundo do e-commerce, a gente sabe disso, sempre se pautou muito em comparação de marcas, comparação de preços, pela facilidade existente. A gente tem isso muito característico do mundo do e-commerce. E a partir do momento que eu começo a ter muitas escolhas dentro do e-commerce, isso passa a ser meu dia a dia, eu entro num comportamento humano de economia de energia. É a mesma coisa quando você entra num supermercado e vê um monte de produto na prateleira, né? E o nível da quantidade de informação e da quantidade de produto, ou você desiste da compra, ou você opta simplesmente para aquele que você conhece, é o mais fácil. A procura, ela acontece quando você tem o tempo, a energia e 2 ou 3 elementos para comparar. Quando você começa a comparar a sua vida inteira, isso se torna, como o tempo do seu dia a dia, custoso, né? Isso se torna chato, custoso, economia de energia. Então, naturalmente, você começa a eleger de uma maneira muito mais estruturada aquelas empresas que você já sabe que vão resolver esse problema. Então, eu não tenho tempo para pesquisar pijama, para pesquisar alimentação, para pesquisar para pesquisar tudo ao mesmo tempo.
Então, no meu dia a dia, eu vou escolher aquilo que vai resolver e alguns produtos, óbvio, mais caros e tudo mais, a gente vai acabar naturalmente continuando com a tendência normal de comparação. E isso traz para o mundo online uma mudança muito significativa, né? E que não é uma mudança que a gente vai ver agora, mas que a gente tende a ver alongada, né, nos próximos meses. É uma das mudanças que eu acho mais significativas quando a gente fala nesse pós-Covid, tá? Posso aproveitar que você está falando de mudanças pós-Covid? A gente ainda nem sabe quando que a gente vai poder falar que a gente de fato está no pós-Covid. Mas quase todas as pesquisas, e a gente tem tanto o que a gente viu com MindMiners ou a pesquisa que a McKinsey fez sobre a importância não só do consumo consciente, mas do consumo seguro. E aí eu queria entender, né, consumo seguro dentro do, né, não só o fato de utilizar uma vitrine, um canal digital para fazer compra, mas mudanças estruturais do ambiente físico. Acho que, Cote, você, né, tem bastante coisa para trazer sobre isso, mas gostaria que todos vocês abordassem um pouco sobre essa questão do consumo mais seguro e o que vocês imaginam sendo modificações estruturais dentro do varejo. Não sei quem quer começar, mas vou tomar a liberdade aqui de colocar algumas coisas, até porque eu queria complementar um pouco da visão da Paty, né? A Paty falou um pouco dessa questão do processo neuroeconômico, né? Dessa decisão psicológica de como esses neurogatilhos se comportam. E você falou de segurança, e essa é a questão, né? É simplesmente porque hoje não existe nenhum neurogatilho ativado mais violento do que o medo do futuro, né? Existe um medo do amanhã absurdo, né? Nós não estamos acostumados a viver numa realidade onde a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente vive numa pseudo-ilusão de controle do que vai acontecer amanhã, e essa ilusão foi absolutamente deteriorada. A gente está começando a criar uma segurança porque a gente está criando apoios de hábitos novos do nosso cotidiano. A gente está se apoiando no cotidiano. Quanto mais a gente se apoia, né, e a gente vai criando esse senso de acolhimento no nosso entorno, mais isso melhora. E, portanto, isso responde diretamente à tua pergunta. A busca por segurança é tudo, né? Porque você vai buscar segurança muito mais do que você buscava antes, porque você estava seguro num contexto ampliado. Não, eu estou seguro do amanhã. Se o amanhã não está seguro, todo o resto precisa estar, porque eu estou apavorado, né? Independente se a gente fala sobre isso, comenta sobre isso, discute isso, ou não vê a notícia, não vê a TV, não quero lidar, a emoção está ali, a ansiedade está ali. E aí, esse consumo seguro, que é o quê? Comprar o que de fato eu preciso. E aí, o que eu preciso? Eu preciso resolver as coisas básicas e preciso resolver minha angústia. São dois pontos principais. O ser humano é racional e emocional. A razão eu resolvo fazendo a compra certeira, assertiva, né? Então, tipo assim, o melhor preço, a melhor condição, o produto que vai atender minha necessidade agora. Então, tem uma compra racional, bem racional, onde o digital vai e voa bem. E aí tem a compra, essa indulgente, ela ficou ainda mais importante. É louco, porque parece o contrário, mas ela está importante para caramba, só que o dinheiro está escasso. Então, você vai brincar de navegar muito mais, você vai, como você está em casa, inclusive, você vai gastar essa energia de buscar alguma coisa que te amorteça, né? Tem alguns tipos de categoria que começam a crescer nisso, mas esse aconchego é fundamental. Você fala assim, poxa, nós estamos todo mundo usando pijama para falar nas reuniões, talvez na parte, né, que a gente não vê da cintura para baixo, mas com certeza a gente não está todo mundo usando pijama. E por que o boom de venda de pijama? Porque é o aconchego, cara, é o aconchego, precisa aconchegar. Nós estamos com o coração angustiado, né? E ele está ampliado. Então, acho que isso é por isso que daí a gente busca segurança. E aí, claro, segurança vai para todos os lados, né? O site que eu confio, a marca que eu confio, né? O disclaimer, né? A experiência de compra confiável, que me lembra algo seguro, me lembra algo estruturado, né? Os meios de pagamento claros. Então, a questão do último momento, a hora da verdade, que é pagar, precisa estar muito mais organizado, então essa usabilidade precisa estar muito melhor, né? As campanhas estão tendo que buscar um apelo mais, né, verdadeiro, com call to actions mais verdadeiros e menos, né, barulho promocional, aquele
compre batom tá bem incomodando, né? Você percebe que o consumidor isso está convertendo menos, a gente sente no detalhe isso, né? Sem falar da questão da real exposição de segurança, né? Nós nunca tivemos tanto problema de invasão, acho que o Google pode dar a sua visão também disso, mas a gente nunca teve tanto hacker, tanta invasão, tanta preocupação com fake news, com o uso indevido de dados. Então, assim, porque daí também vem a questão das empresas preocupadas com segurança, né? As empresas não olhavam para o digital como algo fundamental, era algo incremental. Agora que é fundamento, Jesus, a governança veio matando, LGPD, toda dado, não podemos marcar bobeira porque é um negócio inteiro apoiado nesse ambiente de venda. Então, também tem uma questão aí. Eu acho que ela é bem holística, se você for pensar. E ela nasce aqui na angústia do medo do amanhã, do que vai ser amanhã. Na minha opinião, é profissional do que eu aprendi nesses anos todos estudando neuroeconomia. Legal. Eu tenho até para nesse mesma linha, eu tenho 2 casos aí de 2 empresas que eu trabalho que eu acho que casam muito com tudo que vocês estão falando em relação à segurança, em relação talvez a uma compra que talvez não é tão essencial, mas pode começar a ser, porque o brasileiro é ansioso, né? A gente está com como você mesmo colocou, né, Topper? A gente está com uma questão de estar seguro agora, não sei por quê. Na verdade, é porque a gente já se acomodou aos nossos hábitos novos e isso gera algum tipo de segurança, porque a quantidade de contaminados continua crescendo e a quantidade de óbitos, infelizmente, continua se mantendo igual. Mas tem um senso de que está mais seguro as coisas. A gente não sabe muito bem por quê. Mas 2 casos que eu queria trazer, que eu acho que falam um pouco sobre mudança e pivotamento de modelo de negócio e também já linkado com segurança. Eu atendo um grande varejista, um magazine, que trabalha com moda, Cameba e tudo mais. E parte do fluxo da audiência que eles estão trabalhando agora para um próximo quarter está balizado nas vendedoras atuando como quase um braço do e-commerce. Então, eu tenho parte das minhas vendedoras e vendedores dentro da loja, trabalhando via WhatsApp, mandando foto dos produtos que a pessoa procurou no e-commerce para gerar uma experiência mais face-to-face, mas virtualmente, né? Então, e aí a geração de leads vai começar a ser um objetivo para essa empresa e uma geração de leads subdividida por lojas e vendedores, né? Então, chegou esse lead da matriz, esse lead vai ser dividido dentro dessa loja, essa loja vai ser dividida igualmente pelos meus vendedores e os meus vendedores vão ativar esses potenciais consumidores via WhatsApp, via qualquer outro tipo de comunicação, tirando foto, mostrando os produtos. E aí, por um outro lado, falando da parte emocional, eu atendo uma outra marca de auto que sofreu bastante no começo da pandemia, mas que agora teve uma mudança rapidamente, até com o que a Paty Adedo falou, da mudança de semana a semana. Eles tiveram uma mudança rápida, é uma marca de auto de luxo, que focou basicamente um mês inteiro todos os seus esforços em trazer uma experiência digital de um test drive virtual, né? 360 em câmera 4D e tudo mais. Eles apostaram muito nisso, até algumas lojas de bairro fazendo test drive na casa das pessoas que estão interessadas pelo veículo, leva até a casa, o veículo todo higienizado, a pessoa faz o test drive ali, mas o primeiro test drive ele é um tour virtual. O aumento de vendas deles, só para vocês terem uma ideia, o mês passado foi o melhor mês do ano, contando janeiro e fevereiro, que não tínhamos pandemia, e o lançamento de um novo carro aconteceu via live no YouTube na semana passada, e o carro já não tem mais, precisa ser encomendado, já tem um tempo para ser entregue. E aí, grande parte do que a gente estudou e viu sobre isso é uma parte, obviamente, a gente está falando de um público AA, mas é um público AA talvez preenchendo essa necessidade emocional de comprar um artigo muito bacana que ele vai usar futuramente, talvez pouco agora, mas que cumpre um pouco essa lacuna emocional do tipo, putz, comprei um carro super bacana, que é o que eu queria, que eu achei super legal, a empresa estava do meu lado, foi minha parceira, trouxe para um test drive virtual, achei isso muito legal. E aí tem esses 2 casos aí para contar um pouco dessa perspectiva. Gente, nem sei se eu preciso completar com alguma coisa, acho que vocês já foram aí super completos, qualquer coisa que eu falar vai ser muito, muito nessa linha, muito nesse sentido. Acabou que a gente caiu muito numa questão de marca, de posicionamento. Acho que a gente teve uma onda super interessante no começo, né? Mercado Livre mudou o logo, Starbucks, então muitas empresas americanas, algumas no Brasil, mudando o logo, mudando a comunicação para dar essa sensação de conforto.
E é muito interessante, de novo, né, a questão do comportamento. Então, a gente estava conversando outro dia com uma rede de farmácias aí que a gente atende, e ele falou, eu não consigo lidar com a questão do meu estoque, porque assim, sai na notícia que vitamina D é bom. Ele falou, acabou. Em um dia acabou meu estoque de vitamina D, porque eu não estava preparado para vender vitamina D, mas saiu que vitamina D é bom, e aí as pessoas possam comprar vitamina D. Agora estão falando que o alho com gengibre, pá, acaba alho com gengibre, assim, em um dia. Então, acho que essa questão da ansiedade que a gente está falando é muito isso, se reflete no comportamento e no consumo, e vira essa grande confusão aí. Então, acho que a gente tem muita história, né, provavelmente aí para contar, para trazer para vocês, mas acho que vocês já colocaram tudo muito bem. Eu queria complementar, Zé, porque eu acho que tem uma questão muito importante quando a gente olha essas questões comportamentais e de ansiedade e como isso reflete. Você tem, né, obviamente, aquelas ansiedades, como a Paty bem falou, imediatas, né, e que acabam surgindo. A gente está num ambiente de tensão, então qualquer coisa que surja, obviamente, tem uma procura imediata e é o grande gargalo com relação às questões de gestão de estoque, né. Farm e Super são os que estão mais sofrendo com isso, por razões óbvias, mas a gente também tem isso em outras categorias, né? O consumidor ele acaba reagindo muito àquilo que ele vê. E até por reagir muito àquilo que ele vê, a gente entra num momento que é um momento de se acostumar com esse cenário, como o Anderson bem falou, a gente também se acostumou com isso, mas a gente vive um ambiente ainda de alta de ansiedade. É só a gente olhar os números com relação às questões de separação, performance, número de horas trabalhadas, porque o pessoal foi para home office, né? A busca incessante das pessoas, porque eu estou em quarentena, eu tenho que fazer isso que eu nunca fiz na vida, eu vou começar a fazer agora, e você começa a se exigir, né? Porque parece que você fez a quarentena e parou de trabalhar, mas não, você está trabalhando às vezes muito mais, dependendo de onde você estiver. Então, assim, essa pressão que as pessoas começaram a botar em si mesmas acabou gerando um nível de ansiedade muito alto, né? E que acaba tendo reflexos. Mas isso, né? Somando a isso, a gente tem com as questões de home office a questão do trabalho, que geralmente a gente avalia o home office, as pessoas estão com performance em casa, mas que comportamentalmente tem uma função muito importante, porque as pessoas deixaram de ter o que a gente chama de fonte de evitação. Para muitos, o trabalho é a quebra de uma rotina, né? As pessoas não estão acostumadas a ficar em casa 24 horas, numa série de coisas. Muitas pessoas usam o trabalho como fonte de evitação. Então, você também deixa de ter, e aí aumenta o número de separação, aumenta uma série de questões que a gente tem visto também acontecer. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque neste cenário de ansiedade, qualquer cenário de incerteza e de ansiedade, de mudança repentina, causa no consumidor sempre os dois extremos. Porque você quer resolver, você não quer ficar no meio. Você tem um extremo, que é o extremo da indulgência, né, que Topper falou muito bem, vocês falaram muito bem, que é o se permitir. Isso a gente já tinha no físico. Você já tinha, eu vou comer o meu brigadeiro na sexta-feira. Né? Agora você tem isso com o aumento do leite condensado, com o aumento do creme de avelã, ok? Né? Porque você vai ter elementos de compensação. Ou eu vou me permitir, se eu estou numa classe AA, me dar esse produto, porque já que eu estou sofrendo tanta restrição, eu preciso me permitir alguma coisa. Né? Te traz um aconchego e um momento de felicidade. E você tem o outro oposto, que é, ok, talvez eu perca minha renda, né? Em produtos mais de reposição, eu preciso ir para preço. Tem os dois extremos muito forte acontecendo no mercado. E aí que é importante o que a Paty falou da questão do posicionamento de marca. A gente está num momento de posicionamento de marca. Porque as marcas precisam sair muito fortalecidas disso tudo, porque ficar no meio é que é o problema. O meio é que está sendo, né, e que tende a ser a grande questão em tudo isso. Tá? Acho que uma coisa, eu gosto quando o Topper usa a palavra aconchego. Eu acho que isso diz muito sobre o momento. E eu queria trazer um pouco, né? Eu acho que essa necessidade do aconchego, essa necessidade da gente se sentir mais conectado, se não pode ser com as pessoas que normalmente a gente está, talvez com a gente mesmo. Eu queria bater um pouco sobre a necessidade da saúde física e da saúde mental nesse momento, e como que isso vem impactando no varejo. Vocês acreditam que isso é um impacto que fica só momentâneo,
ou a gente leva como legado? A gente leva como... Né, faço um exemplo, por exemplo, do José Luiz. O José Luiz, o que ele fez? Né? Começou a quarentena, não podia sair de casa, começou a comprar vários produtos para ele poder tentar transformar a casa dele numa academia. Né? Ele saiu rapidamente de São Paulo para poder estar com a namorada. Comprou produtos, né, jogos de tabuleiro, jogos de coisas para entretenimento, para manter a cabeça um pouco mais saudável. Né? O que vocês imaginam que isso... Vocês acham que isso acaba ficando como legado e a gente leva para próximos momentos, independente do momento que a gente está vivendo? Tem um dado interessante, Zé, falando um pouco sobre esse comportamento que você levantou, do próprio YouTube, que fala um pouquinho sobre as categorias. O YouTube é dividido em vários pilares de comportamento de consumo, né? Um deles, por exemplo, é fitness, exercício e tudo mais. O aumento de exercícios, da quantidade de vídeos produzidos voltados para exercícios que você pode fazer em casa foi de 300 e alguma coisa % nos últimos 2 meses. Então, você tem uma quantidade de pessoas absurdas, inclusive próprias academias, né? Trabalhando essa produção de conteúdo, porque você não tem mais academia e aí você continua sendo... Quando você é uma academia grande, uma rede de academias grandes, e você fornece esse serviço para as pessoas que estão em casa, a pessoa se sente que essa marca é uma parceira minha, sente um pouco acolhida por essa marca, porque você tem essa necessidade de continuar o exercício e tudo mais. A parte de saúde mental, por exemplo, também cresceu mais de 50% em termos de volume de vídeos e volume de audiência nos últimos 2 meses e meio, 3 meses, que foi a última vez que a gente fez o exercício de olhar esses pilares, né? Isso que a gente vai começar a ver, né? Essa questão do que o tal do novo normal, né? Primeiro, se é que isso vai ser normal algum dia para a gente, mas hoje essa pseudo-organização que a gente criou aqui vai pedindo coisas rápidas, do tipo, olha, eu não quero morar mais no apartamento, eu quero morar em casa, eu não quero mais morar em grande centro, eu quero no ar livre. Então, quando você fala de linguagem de comunicação, as pessoas não querem mais ver o dentro de casa, as pessoas querem ver o que está fora de casa, né? Ou querem ver famílias vivendo isso. Então, até essas pequenas linguagens são amortecedores, né? Tipo assim, se você vê, você pode ver até o que gira de entretenimento, não é mais o entretenimento agressivo, violento, aquele que a gente sempre gostava de ver, que é tudo dentro de uma caixinha. A gente começa a querer ver coisas amplas, mais leves, mais suaves. Vou puxar aqui um pouco do gancho do que o Topper estava falando, porque eu acho que é importante, né, Zé? O que a gente tem? A gente tem esse aconchego que a gente já falou aqui, que é muito importante, né? A gente tem essas mudanças comportamentais acontecendo e a revalorização, que eu falo, é a era do ressignificado, né? Eu tenho defendido muito isso, que você ressignifica as suas relações, você ressignifica os seus produtos, você ressignifica tudo, né? E a sua relação com o mundo e como um todo. Isso tem impactos muito positivos. Mas também a gente não pode esquecer, e eu acho que essa é a grande questão, e conectando com a sua pergunta anterior de se fica ou se não fica, fica. Mas também nada nesse mundo é verdade absoluta. A gente tem que entender, a gente tem que linkar tudo isso, né? Vamos pegar o que o Anderson e a Paty muito bem trouxeram, até com todos os dados do Google, dos comportamentos eles estão sendo semana a semana, né? Não significa que o que está sendo definido hoje vai ficar de eterno e para sempre. A gente está aprendendo a lidar ainda também com essas situações. Muda. Tudo que acontece na nossa vida vai mudar a nossa forma de comportamento, né? O grau que isso vai mudar e todas as consequências ainda é o que a gente está tentando entender de acordo com o que a gente tem de números no mercado. E vai mudar, todo mundo tem ciência de que vai mudar. Ah, mas o digital vai ficar? Não vai ficar provavelmente exatamente na velocidade que está. Vamos fazer um paralelo disso com o que a gente tem com qualquer adoção de tecnologia. Estou pegando tecnologia por ser, tá? Não por conta da religação. Qualquer mudança que a gente tem, né, bases do marketing, os early adopters, aqueles que adotam a tecnologia, né, de uma maneira mais rápida, certo? E depois isso vai caindo. Você faz isso para lançamento de produto no marketing, aqueles que vão comprar o produto que é, a princípio, um preço mais caro para depois ir caindo e ser a penetração de mercado. A mesma coisa aqui. Você tem um momento inicial de boom, que as pessoas reagem, que as pessoas vão, que as pessoas procuram. Significa que isso vai ficar na velocidade de boom aqui em cima? Não. Provavelmente a gente ainda vai voltar com as questões de alternação de canal de varejo físico. Vai. Só que essa penetração já se deu. E na hora que a penetração se dá, as pessoas começam a ver a importância disso, a ver que você pode fazer exercício em casa, dando o seu exemplo,
né? E talvez você tenha gosto naquilo. Você vê o número de pessoas que começaram a cozinhar é muito maior, as pessoas começam a ver valor naquilo e querer cozinhar naquilo. Aquilo, só esse boom já te mudou. Já mudou você como pessoa. Já vai mudar quando você entrar no supermercado para comprar alimentação, se você vai cozinhar ou não, porque isso passou a ser um valor seu. Você pode não ter o tempo e voltar a comer fora na rua, porque seu dia a dia voltou na aceleração normal. Mas aquilo passa a ser uma vontade. Aquilo passa a ser um ponto seu de valoração, algo que você viu o valor e que você quer, que você anseia. Só aí a gente já tem uma esteira para a gente trabalhar como marketing, como venda e como produto absurda. E acho que se tiver mais um tempinho só para complementar rapidinho, que acho que a gente já vai começar o próximo, a gente adoraria ter as respostas, né? Acho que todo mundo aqui está buscando tentar saber como vai ser o novo normal. Mas o que a gente tem olhado muito é para dados de países que estão na nossa frente. Então, se a gente olhar o comportamento na China, alguns países da Europa, Estados Unidos, a gente tem olhado muito para isso e tem acompanhado esse comportamento para ver, de fato, como vai ser a mudança. Então, no momento que a gente vê 4, 5 meses na nossa frente, por exemplo, a China, a expectativa ou não para uma segunda onda acontecer. Então, acho que por um tempo esses comportamentos ainda vão se carregar. Então, se a gente olhar categorias que mais crescem, a busca, que mais estão acontecendo vendas, por exemplo, Estados Unidos, Europa, continuam sendo as categorias relacionadas a lar, né? Tudo relacionado à casa, que vai desde cameba, eletroportáteis, enfim. Então, se a gente olhar quem está 5 meses na nossa frente, não muda muito daquilo que a gente está identificando aqui agora ainda, porque vai acontecer, as saídas acontecem, o mercado reabre, mas aquilo que a gente, né, o ponto inicial, que era o consumo seguro, ele continua permeando aí o comportamento de muita gente. Então, a gente tem acompanhado muito o dado de quem está alguns meses na nossa frente e comportamentos que ainda mudam. Por exemplo, Itália, que a penetração, enfim, as vendas online representavam 10%, 15%, a gente tem dado de 2 semanas atrás, continua 33%, né? Obviamente, no momento do pico era 80%, 90%. Então, são comportamentos que, olhando para quem está na nossa frente, ainda continuam. Por quanto mais tempo, a gente não sabe, mas quem está 3, 4 meses, que China está mais uns 4, 5 meses, mas alguns que estão 2 meses na nossa frente, o comportamento ainda está muito parecido do que a gente está vivendo agora. Pessoal, sensacional. Tenho certeza que esse painel, só esse painel a gente poderia ter uns 3 dias para debater. Infelizmente a gente não tem todo esse tempo. Queria agradecer muito Paty, Fabrício e Anderson Silva, que não é Anderson Silva. As Paty vão dominar o mundo, cara. Eu nunca vi a quantidade de Patrícia nesse momento posicionada no digital. Com certeza elas vão dominar o digital, porque é impressionante como tem Patrícias relevantes no digital. A gente pode fazer um painel com a Paty AD do Paty Cote e Paty Dow. Exato, pronto. Sensacional. Gente, uma honra ter vocês aqui, ouvir vocês, super qualificada pelas colocações. Absolutamente bom saber que nós não estamos falando de um parceiro que tem só capacidade de ajudar, mas tem know-how, né? O know-how de vocês é latente, é perceptível, e isso faz muita diferença. Tá? Obrigado a todo mundo. Feliz em poder ter entrado um pouquinho e ver o Denis e a Flávia aqui um pouquinho, já saber que eles estão por aqui. Gente, vocês com certeza vão fazer uma outra sessão incrível. Obrigado pela oportunidade, Zé. Boa sorte aí nas suas mais 2 horas falando. E vai ser puxado. Tchau, gente. Obrigado pela oportunidade. Só agradecer, acho que a todo mundo, enfim, os painéis continuam e a gente se vê em outras lives, né? E acompanhem aí, porque o time de conteúdo tá pesado com esses parceiros incríveis. Tá bom? Obrigada a todo mundo. Obrigado, Zé. Obrigado, Paty. Obrigado a todo mundo. Só agradecer mesmo e estamos aí.